Ele assinou, sem ler. 5 palavras sussurradas pelo advogado dele, e no instante seguinte o rosto de Vincent desabou como se alguém tivesse cortado a luz do teatro. Eu digo essa frase e lembro do silêncio pesado que encheu a sala, como se até o ar tivesse percebido que algo importante estava acontecendo. Foi nessa cena que, para todo mundo ao redor, parecia que ele tinha levado tudo, e por um tempo essa foi a leitura óbvia das coisas. Só que ele não sabia o que estava realmente perdendo. Quando eu penso em como chegamos até ali, volto sempre à mesma cozinha, a parede que pintei de sage green porque dizia para mim mesma que cor traz renovação. Vincent dizia que era uma fase minha. Ele gostava de ter razão nas pequenas coisas. Nas grandes, gostava de ter números. Eu cuidava das duas coisas. Da casa, das receitas da minha avó guardadas numa caixinha de metal, da agenda do Tyler, e também das planilhas que aparentemente não faziam parte do meu trabalho, até que tudo precisou ser contado. Conheci Vincent numa exposição de design, quando eu ainda estava começando a transformar espaços em pequenos milagres. Ele veio com um sorriso certeiro e um cartão que cheirava a couro. Dizia que trabalhava com projetos de arquitetura e investimentos. No começo, era fácil pensar que éramos um time. Fiz logo os honorários, carinho onde precisava haver apoio, noites trocadas por cálculos, conversas longas sobre onde colocar molduras e onde investir o lucro. A empresa dele cresceu. Nós crescemos junto. Tyler nasceu numa tarde de sol, e de repente havia uma casa, um carro que ele gostava de estacionar em curva para mostrar a potência, festas de inauguração que eu organizava como se fosse uma cerimônia de casamento com sucesso. Quem olha de fora vê festa, vê vitrine, mas por dentro eu colocava a ordem onde ninguém achava que havia desordem. Era eu quem ligava para fornecedores tarde da noite, eu quem fazia planilhas simples para controlar entradas e saídas. Eu quem lembrava as datas de impostos, enquanto ele ia para reuniões onde as decisões grandes eram tomadas. Fui nomeada nas fotos, mas raramente nos contratos. Fiz o marketing, respondi aos clientes irritados, cozinhei para os investidores, costurei o avental que Brittany usaria anos depois para humilhar-me. Os primeiros sinais de mudança foram quase imperceptíveis. Ele começou reduzindo meus comentários a achismos. Elogios tornaram-se referências rápidas. Você foi ótima naquela festa. E nada mais. Ele passou a chegar tarde, a desligar o telefone quando eu entrava na sala. Substituiu jantares em família por refeições frias trazidas pelo aplicativo. Em ocasiões importantes, ele inventava uma reunião de última hora. A arrogância surgiu como uma camada de verniz que cobria tudo. Mais relógios, menos olhares. Houve um dia, um único dia, que revisou uma década de convivência em 1000 pequenos cortes. Foi na cozinha, com a luz da tarde atravessando a janela. Havia uma hipoteca sobre uma propriedade que se apresentava como nossa. Havia linhas de crédito que vinham e iam como marés. Havia despesas pessoais jogadas no balanço como se pertencessem ao negócio. Em resumo, o que ele achava que estava ganhando era, na verdade, uma bomba relógio. O tio contábil foi um presente discreto. Não um herói de novela, mas um tio que sempre me deu conselhos práticos. Não confie em alguém que só aparece quando precisa da sua presença pública. Ele mexeu nos números com paciência de relojoeiro e, sem alarde, confirmou o pior. Havia passivos em valor significativo e algumas decisões financeiras que pareciam ter sido tomadas sem muito critério. Ele me ouviu, sorriu com aquele tipo de sorriso que mistura pena e admiração e disse: "Você tem que proteger o que é seu, não porque você não confie nele, porque ele já não confia em você." Pareceu duro, mas era só um chamado à realidade. O que eu fiz depois disso não foi heróico nem espetacular, foi meditativo e prático. Eu protegi o que era de Tyler e o que era herança da minha família de maneira que, se a história seguisse o pior caminho, pelo menos parte do futuro dele estaria salvo. Um trust irrevogável entrou na cena,
um nome sofisticado, quase seco, que significava fora de brincadeira. Não vou entrar em detalhes legais, porque isso não é manual. Basta dizer que eu, com a ajuda de Nina, minha advogada, firme e com um olhar que não aceita enrolação, movi os ativos que precisavam ser movidos. Herança da avó, alguns valores de contas de aposentadoria que eram meus por direito, foram colocados em um lugar onde não poderiam ser tocados por alegações casuais. Foi uma decisão tomada por amar Tyler. Era sobre garantir que ele acordasse um dia e tivesse algo que não dependesse da ruína de um homem. Esconder? Não. Proteger. Há uma diferença. Não havia mentiras, não havia tramas ilegais. Havia apenas a consciência de que, numa dissolução, os pedaços que não têm documentação são perigosos. E eu comecei a documentar tudo. Fotos, e-mails, mensagens, notas fiscais digitalizadas, um arquivo que crescia como quem prepara um legado de verdade. Quando o pedido de divórcio veio, não foi em tom de demonstração heróica. Ele veio como uma sentença de desprezo, fria. Lembro-me dela. Ele fechou os olhos, disse que não nos amávamos mais e que precisava seguir em frente. Tyler ouviu e por um momento tivemos a impressão de estarmos vivendo um filme mal escrito. Lorraine apareceu como se tivesse vindo para uma mudança de armário. E Diane, aquela amiga que eu imaginava de confiança, ofereceu ajuda enquanto já estava tramando socialmente a distância entre nós. A traição tem faces que se disfarçam com gentileza. Essa foi a mais triste. Nos dias que seguiram, eu desci para a sala mais vezes do que deveria. Assisti a postagens nas redes sociais, onde Vincent e Britney apareciam em cafés de cidade, rindo como se o mundo inteiro fosse um catálogo de Instagram. Ele se mostrava mais leve. Eu estava num quarto de hóspedes, com minhas roupas em sacos pretos, e com a sensação de que dali poderia sair toda uma vida. Mas havia uma contradição que me alimentava. Por fora eu parecia derrotada. Por dentro eu estava concentrada, como uma maré que volta, paciente, para fazer o trabalho de derrubar uma rocha. Comecei a fingir que não ligava. Chorei em reuniões com mediadores, levei papéis que pareciam confusos de propósito, assentia a coisas que pareciam perder valor. A ideia era deixar que a arrogância dele crescesse, porque pessoas arrogantes decidem rápido, e rapidez é o inimigo de cuidado. Se ele pensava que estava levando tudo, que ao assinar os papéis levaria a ativos sem consequências, eu sabia que a pressa era minha aliada. Durante esse período, Tyler estava dividido. Às vezes me evitava, como se seu gesto fosse proteger-me do pior. Outras vezes vinha e sentava ao meu lado e dividia a pizza fria que sobrara do jantar. Havia culpa nas suas palavras, e também uma distância que eu entendi como defesa. "Mãe, eu sei que você fez o máximo", ele disse uma noite, com voz trêmula. Essas palavras me deram força. Fiz tudo aquilo por ele, não por revanche. A ideia de que meu filho poderia perder algo foi o único combustível que me dava insônia. A vida cotidiana seguiu com seu ritmo cruel. Paredes que pintei de verde sage passaram a me lembrar de que o lar ainda existia em mim, mesmo quando alguém dizia o contrário. A caixa de receitas da minha avó que eu sempre mantive no fundo de um armário virou um símbolo. Em noites em que tudo parecia desabar, eu atirava e preparava algum doce que cheirava a infância para Tyler. O cheiro de canela e limão era um fio que nos ligava a algo que nem o divórcio poderia levar. Enquanto fingia derrota nas mesas de mediação, fiz coisas que pareciam pequenas, mas que juntas formavam um padrão. Pedi conselhos a Nina, enviei documentos que pareciam incompletos para que alguém os arquivasse como não urgentes. Cada gesto era calculado para que Vincent se sentisse dono da narrativa. Ele comprou a história. Comprou relógios caros, fez posts contando sobre novos começos e deu entrevistas onde aplaudia sua coragem. E eu sorri com um sorriso que doía. A coragem não é necessariamente a pressa de sair. Às vezes, coragem é esperar até que a hora certa chegue. Houve momentos em que quase perdi a calma. Reli mensagens que Diane escrevia com um tom de amizade, até que encontrei uma que a expunha como cúmplice de pequenas omissões. Confrontei-a uma vez com voz contida. Ela disse que não sabia de muita coisa e que tudo parecia mais simples quando você não se envolve nos detalhes. A traição tem esse verniz de simplicidade. Quem trai gosta de se convencer de que não houve culpa. Britney, por sua vez, parecia acreditar que os objetos trazem status. Vi-a uma vez usando o avental da minha avó como se fosse uma fantasia, e senti uma mistura de nojo e pena. Ela não sabia a história daquele tecido.
Eu sabia que ali havia memórias que iam além do bordado. Uma das armas mais subestimadas que eu tinha era a paciência. Enquanto ele gastava em relógios e viagens curtas para se apresentar como alguém que se reerguia, eu juntei provas. Não para humilhar, para proteger. Fotografias de recibos, contratos, e-mails de fornecedores confirmando atrasos de pagamento. Eu documentei hipotecas e empréstimos. E, mais importante, comecei a entender a lógica de como o que parecia ser riqueza era, na verdade, dívida revestida de brilho. Não contei isso a muitas pessoas. Nina sabia, o tio contábil sabia, Tyler sabia o suficiente para me encorajar com seu olhar silencioso em alguns momentos. Chegamos a uma sessão de mediação, onde, para o público, eu aceitei um acordo que parecia favorável a ele. Saí da sala em lágrimas encenadas e ele sorriu para a câmera do seu celular, certo de que tinha ganho. Eu levei embora uma caixa pequena, algumas peças de roupa e um acordo que nos parecia, externamente, uma vitória para Vincent. Na minha bolsa, junto às chaves, carregava também pastas com prints e cópias digitais de tudo que eu havia encontrado. Nenhum gesto era teatral, tudo era funcional. Algumas pessoas, quando sabem pouco, decidem que quem faz o que eu fiz é movido por vingança. Não é. Existe um fio bem consciente que corre entre o que fiz e o que desejo. Justiça. Não pela ruína, mas pela verdade. Havia um perigo real em deixar Tyler à mercê de credores ou de promessas vazias. Protegi parte do que era nosso. Aquela caixinha de receitas, alguns valores da aposentadoria, documentos que garantiriam o futuro do meu filho. Não como vingança, mas como responsabilidade. Quando a imprensa local pegou a história, Vincent se mostrou irado e confiante. Ele levou tudo no divórcio. As manchetes gritavam de maneira simplista. As pessoas que olham de fora gostam de polarizar, vencedor e vencido. O que elas não veem são os passivos ocultos, as linhas de crédito que se acumulam até que a avalanche venha. E eu comecei a perceber que no jogo da imagem, ele havia se colocado em posição de vulnerabilidade estratégica. Acreditava que velocidade e ostentação cobririam qualquer rachadura. Não cobriram. Nina dizia que a parte mais perigosa de uma disputa é o excesso de certeza. Homens com certeza não leem documentos, ela disse uma vez com um meio sorriso amargo. Eles olham para o final do contrato, veem uma palavra que os beneficia e assinam. Eu não contei isso em voz alta, mas guardei como semente de esperança. Se o adversário subestimasse, teria deixado rastros. E os rastros eram muitos. Houve noites em que eu chorei de fadiga, não de tristeza. Dormia, acordava, cuidava de Tyler, e no silêncio das 3 da manhã, reabria as planilhas como quem relê um texto vital. Procurei por padrões. Transferências a empresas de fachada, empréstimos pessoais disfarçados de serviços, pagamentos grandes em criptomoedas que não tinham justificativa comercial. Vi passivos que, se contabilizados, reduziriam a tal riqueza a números bem menos glamurosos. Não era científico, era intuição confrontada com números. E então comecei a planejar uma paciência ativa. Não uma vingança, não um esquema. Apenas uma estratégia para que, se o dia da verdade chegasse, eu tivesse provas e guarda-chuvas. Envolve confiança em catches burocráticos, assinaturas em cima, e preparar o juiz, se necessário, para ver mais do que fotos bonitas. Falei com Nina sobre a possibilidade de um adendum que deixasse claras as responsabilidades. Ela explicou em linguagem direta o que um liability disclosure poderia fazer. Traduzindo grosso modo, faria com que quem assumisse os ativos também assumisse os passivos relacionados. Foi aí que a arquitetura da coisa começou a ficar interessante. Enquanto o plano tomava forma, a vida nos círculos sociais seguiu como novela. Vincent fez postagens com Britney em cafés caros, Lorraine comentava com orgulho, Diane tentava normalizar atitudes que, até há pouco, eu acreditava serem fruto de amizade sincera. Senti em vários momentos uma raiva que poderia ter me consumido. Em vez disso, usei-a como combustível para a paciência. Não dói menos sofrer humilhação, mas escolhi que não seria por isso que minha história terminaria mal.
Houve um almoço que nunca vou esquecer. Tyler veio com um corte novo de cabelo, envergonhado, e trouxe-me uma maquete de um projeto escolar. Ele disse, com a candura que só adolescentes conseguem, que entendia que nem tudo era culpa sua. Eu abracei-o e tentei explicar sem palavras grandes que nem sempre o que parece é. Mãe, ele disse, você sempre fez com que a casa parecesse feliz. A gente vai ficar bem. Essas pequenas confirmações me deram uma espécie de imunidade emocional. Nada do que eu fizesse teria valor se ele crescesse achando que a justiça é vingativa. Minha missão era outra. Os dias de mediação continuaram. Era importante, estrategicamente, que eu não parecesse sempre lúcida como uma investigadora fria. Tive que chorar, tive que parecer frágil, tive que demonstrar que aceitava a narrativa pública. Fui aos encontros com pastas vazias e com a aparência de alguém que precisava de consolo. Deixei que ele acreditasse que levava tudo. Ele acreditou, e isso foi uma ferramenta. Não por crueldade, por eficácia. Numa tarde enluarada, saí do tribunal com a sensação de que teria de recomeçar. Saí com poucas coisas e com o sabor amargo do sacrifício. Levei comigo a caixinha de receitas da minha avó, as pastas com documentos e uma coleção de memórias que não couberam em sacos pretos. Tyler ficou comigo naquela noite e assistimos a um filme que ele escolheu. Sentei na cozinha nova, na parede pintada de verde sage, que me lembrava que havia algo mais além da dor, e decidi que, se fosse preciso, faria o trabalho sujo, a paciência estratégica, a documentação e a reconstrução. Se há um erro que muitas mulheres cometem ao passar por isso, é romantizar a recuperação como se fosse instantânea. Reconstrução é escombros. Você recolhe, separa o que presta, rega as poucas coisas vivas que restaram e cuida. E assim fiz. Comecei a fazer cursos online de design de interiores, não para voltar ao ponto de onde estava, mas para reinventar meu sustento. A cada nova lição, eu sentia que minha identidade não dependia apenas daquilo que ele me tirou. Tyler via isso e sentia-se, em algum ponto, orgulhoso. Até aqui a história poderia terminar com o clichê do levantou-se e venceu, mas a verdade é mais vulnerável. Eu estava apenas pegando a estrada. A audiência final, com a juíza, os advogados, o waiver e o adendum, ainda estava por vir. Havia um fio de ansiedade que me acompanhava, a consciência de que tudo dependia, em grande medida, de palavras assinadas, de quem leu o que precisava ser lido, de quem declinou a auditoria quando tinha a chance. Vincent parecia seguro demais. Isso sempre é um perigo. E eu, ao mesmo tempo, parecia frágil demais à vista de todos. Era uma aparência que eu cultivava de propósito. Porque se aquilo que ele levava vinha com passivos atrelados, se assumisse sem cautela, o sonho de ter levado tudo poderia virar fardo. Não se trata de comemorar a queda de alguém. Trata-se de garantir que nossas vidas, especialmente a de Tyler, tenham alicerce. Havia uma parte de mim que desejava apenas voltar a cozinhar em paz, a abrir aquela caixinha de receitas e sentir que, mesmo que as coisas tivessem mudado, aquilo era inalienável. No entanto, enquanto eu me preparava para o que viesse, havia uma cena próxima que ainda não aconteceu. O momento em que as assinaturas seriam colocadas no papel e a interpretação do adendum seria testada. Eu sabia que Vincent tinha um advogado exemplar, Harold. Conhecia o estilo de Harold, direto, confiante, com ar de quem sabe onde está pisando. A juíza Patrícia Holden é conhecida por não tolerar rodeios. Ela apreciava a clareza. Essas peças do tabuleiro estavam quase montadas. Naquele intervalo antes da próxima rodada, fiz algo simples. Pintei as bordas da cozinha com uma demão extra de verde sage. Era um gesto simples, quase infantil, mas ao olhar a parede com o suor fresco da tinta, percebi que não queria que a minha história fosse reduzida ao rótulo de vítima. Havia dignidade em cada pincelada. Havia também uma calma calculada. Eu estava pronta para deixar que o peso da responsabilidade caísse onde ele realmente pertencia, e que os documentos mostrassem o que a aparência não revelava. Fui dormir certa de que quando o telefone tocasse e os advogados chamassem para a próxima audiência, eu estaria preparada para o que era necessário. Não para gritar, não para humilhar. Preparada para a verdade.
e, acima de tudo, certa de que eu e Tyler teríamos, no mínimo, infraestrutura para recomeçar. Ainda não havia festa, nem vitória pública. Havia, por baixo de tudo, a confiança de quem já costurou muitos retalhos numa vida e sabe que, com tempo e cuidado, se reconstrói melhor do que antes. A história, nesse ponto, está prestes a se transformar, de um ato de defesa contida para algo que mostrará se a arrogância de um homem que levou tudo foi de fato mais do que simples aparência. Mas essa parte, essa virada que vem com papéis assinados, vai ser questão para o próximo capítulo desta história. Por enquanto, guardo a caixinha de receitas da avó, as pastas com evidências e a paz tênue que vem do trabalho bem feito. Se isso soa frio, desculpe. Às vezes o amor toma forma de ações práticas, e eu amo o suficiente para proteger o futuro de Tyler. Quando a juíza Patricia Holden pediu que os presentes se levantassem, senti uma espécie de tremor coletivo. Não de medo, mas de espera. O tribunal tinha aquele cheiro característico de madeira antiga e detergente. As luzes claras, o barulho distante de celulares silenciados. Harold Whitfield, o advogado dele, estava ao lado de Vincent com a postura impecável de quem sempre estudou as entrelinhas dos contratos. Nina estava ao meu lado, com a pasta que eu conhecia como se fosse parte do meu corpo. Havia nas mãos dela páginas que eu havia visto imprimir há 1001 noites no silêncio da minha cozinha. O adendo, aquele tal liability disclosure, foi lido em voz alta. Em termos simples, a juíza explicou: se você aceitar certos ativos ligados a um negócio e esses ativos tiverem pendências ou dívidas associadas, assumir os ativos significa assumir também as responsabilidades financeiras correspondentes. Soava seco, jurídico, mas eu sabia o que cada frase carregava. Harold teve a chance de sugerir uma auditoria antes da assinatura. Foi o que ele fez, com a cortesia técnica de quem tenta proteger o cliente. Uma auditoria daria mais clareza, ele disse. Vincent olhou para Harold como quem olha para alguém que pede para não brincar com fogo. Não preciso, respondeu com aquele tom de certeza que nos acompanha quando queremos esconder uma insegurança. Apenas assine. Harold por um segundo teve o olhar curto, aquela mueca profissional que não encontra eco em elogio. Mas o cliente havia decidido que achava que sabia o suficiente. O momento da assinatura foi lento, quase coreografado. Perguntaram a Vincent se ele tinha entendido o que estava assinando. Ele olhou para mim com aquele sorriso de quem queria parecer magnânimo e disse que sim. Firme, confiante, convencido. Harold apoiou sua mão discretamente, esperando o clique final. Ele assinou, sem ler. Foi tão literal quanto pareceu. Assinou e o advogado de respaldo assinou como quem confirma um jogo ganho. 5 palavras sussurradas pelo advogado dele. Foi quase isso. Mas a verdade é que o mundo gira de maneira irônica. A juíza bateu o martelo figurativamente, e a sala encheu-se de um silêncio que não era de respeito apenas, era de reconhecimento do que acabara de acontecer. Quando as cláusulas foram aplicadas, a implicação prática ficou clara não só para mim e para Nina, mas para todos os presentes. Aceitar aqueles ativos significaria assumir também os passivos registrados. Harold teve pouco tempo para recompor a defesa. Tentou, em termos técnicos, mostrar exceções e garantias, mas uma assinatura, especialmente nas palavras de alguém que declarou compreender, tem peso. A juíza, com a paciência exata de quem conhece os labirintos legais, deixou claro o que havia assinado. Vincent, por sua vez, ficou branco. O rosto dele perdeu a cor como quem perde o bolo no forno. Primeiro a confiança, depois a certeza de que algo poderia dar errado. Não houve gritos, não houve celebração exagerada. Houve, dentro de mim, uma onda de alívio amortecida por uma tristeza serena. Eu não queria que a ruína de alguém fosse motivo de festa. Queria a justiça, uma palavra que, naquele dia, soou como um bálsamo contra a ansiedade de meses.
Ao sairmos do tribunal, o mundo lá fora seguia com seus carros e suas buzinas, alheio ao fato de que para nós uma chave simbólica havia mudado de mão. As consequências apareceram rápido, como rachaduras no verniz de uma pintura exuberante. Primeiro foram ligações, bancos pedindo explicações, cartas que não tinham sido vistas, notificações registradas com datas antigas. Uma proposta de compra da casa caiu quando o comprador, durante a due diligence, descobriu ônus hipotecários não quitados. A corretora devolveu o valor do sinal com desculpas técnicas. Parecia surreal assistir à desmontagem do que uma vez organizei para ser um santuário. E Vincent? Ele tentava improvisar soluções, telefonava para antigos parceiros, fazia postagens onde aparecia sorrindo sem convicção. Brittany deixou de postar com frequência. As fotos cuidadosamente escolhidas perderam o brilho quando leitores começaram a encontrar registros que contradiziam a narrativa dela. A imprensa regional fez o seu trabalho de brinquedo ruidoso. Manchetes ganharam versões simplistas. Ele levou tudo no divórcio. E a audiência pronta comprou a narrativa de evidente vencedor. A diferença entre o que o público via e a realidade era uma lente barrada. Vincent, em público, era o homem que havia saído ganhando. Em privado, os credores pressionavam, advogados recebiam ligações e uma verdade incômoda crescia. Os ativos vinham com dívidas que, somadas, ultrapassavam 6 dígitos. Eu não quero transformar isso em espetáculo. É só que, na prática, parecia que ele havia recebido de brinde uma caixa com relógios caros e uma conta alta que vinha anexada como um brinde automático. Ele tentou uma saída, propôs renegociações, buscou empréstimos familiares, fez tentativas desesperadas de transferir patrimônios que pareciam líquidos para outras entidades. Algumas pessoas ofereceram ajuda inicial. Lorraine, em um primeiro momento, tentou proteger a aparência familiar. Depois, diante de telefonemas e do cheiro de crise, ela deixou claros os distanciamentos que mais pareciam um protocolo social. Diane, a amiga que um dia sorriu e ofereceu ombros, ficou envergonhada quando confrontada com e-mails que a mostravam ao lado de decisões que preferiu não lembrar. Não gosto de listar traições, mas os gestos de proteção social se reduziram a comentários discretos em jantares isolados. A amante, Brittany, tornou-se um caso de estudo de como o status é volátil quando se baseia apenas em imagem. Ela, que usou um avental da minha avó com uma leveza quase suburbana, viu portas se fecharem. A jovem que antes sorria ao lado de postagens polidas, agora tinha que lidar com a realidade, e pessoas ao redor começaram a avaliar riscos de imagem. Houve uma saída silenciosa. Ela sumiu das fotos, evitou eventos. Em pouco tempo, notícias confirmaram o óbvio. O que era conveniente quando havia brilho não era tão acolhedor quando havia problemas. Enquanto tudo isso acontecia, Vincent tentou manter as aparências. Comprou um apartamento menor em outro bairro, fez jantares para mostrar que seguia em frente e nas redes postou fotos de relógios e aviões. Mas as contas não respeitam filtragens de Instagram. Credores bateram à porta, bancárias com prazos curtos, empresas cobrando serviços e fornecedores reclamando por falta de pagamento. Uma venda supostamente rápida de uma propriedade não saiu porque as dívidas vinculadas apareceram nas certidões. A ideia romântica de ele levou tudo começou a se transformar na prática, numa obrigação que ele não havia avaliado adequadamente. Depois das audiências e das primeiras proximidades com tribunais de cobrança, veio o inevitável, a insolvência. Vincent entrou com um pedido de bankruptcy, não como um personagem de novela que some e se recompõe, mas como alguém que, na prática, teve que admitir que a avalanche das responsabilidades ultrapassara sua capacidade de pagamento. A falência é um processo que carrega humilhação e burocracia. Eu não celebrei, não torci por espetáculos. Apenas ouvi as notícias e respirei. Vidas desestruturaram-se, e eu sabia que não era pela ruína de um homem que eu encontrava paz, mas porque o risco que pairava sobre o futuro do meu filho havia sido reduzido por decisões tomadas no silêncio das madrugadas. O que mais me tocou durante todo esse período foi ver como Tyler vivia uma espécie de luto dividido. No início, depois do pedido de divórcio, ele ficou em silêncio, distante. Havia vergonha e lealdade em conflito. Queria proteger-me,
mas sentia que demonstrar afeto era uma fraqueza que poderia nos expor ainda mais. Depois da audiência, quando as notícias sobre as dívidas vieram a público, ele passou por fases: raiva, confusão, alívio contido. Lembro-me de uma noite, depois de um dia de escola difícil, quando ele entrou na cozinha com o rosto fechado e sentou-se sem dizer nada. Eu coloquei biscoitos no forno, peguei a caixinha de receitas da avó e disse apenas: a avó fazia isso quando algo não tinha nome. Ele riu, meio sem vontade. Mãe, foi você que me aguentou quando o mundo parecia uma feira de espelhos, disse-me. Era o tipo de frase que dói e cura ao mesmo tempo. A conversa que tivemos naquela noite foi curta, mas foi a semente de uma reconciliação que levaria tempo. A reconstrução que veio depois não foi cinematográfica. Não cheguei a um salão de vitória com bandeirolas. Recomeçar foi um conjunto de rotinas pequenas: organizar papéis, responder a e-mails, acordar cedo, buscar cliente por cliente. Usei parte do acordo que tinha, o que me permitia respirar e ao menos pagar um aluguel decente, cursos e algumas dívidas imediatas, como se fosse um capital inicial para recompor a minha vida. Fiz cursos de design que me abriram portas não porque eu queria provar algo, mas porque queria sentir que dominava meu próprio sustento. Investi em mim, em horas de estudo, em prática, em redes. Cada projeto pequeno me devolvia um pouco da autonomia que havia sido ameaçada. O primeiro cliente que realmente acreditou em mim foi Sandra, uma senhora que morava num apartamento antigo e queria reformar a cozinha. Ela me encontrou por indicação discreta e apareceu com uma foto de família na mão. Quero que a cozinha conte uma história, disse ela. Trabalhamos juntas. Escolhemos azulejos que lembravam tardes de verão, reaproveitamos pratos antigos, ajustamos móveis. Quando terminei a pintura da parede, escolhi um tom que remeteu ao sage green que eu havia pintado na casa grande. Sandra me abraçou como se estivesse abraçando não só uma nova cozinha, mas um recomeço. Foi ali, entre medidas e prateleiras, que percebi uma coisa importante. Eu não precisava recuperar tudo o que havia perdido para me sentir inteira. Precisava, isso sim, achar sentido no que fizera e no que faria. O trust irrevogável que eu fiz para Tyler foi, no fim, a maior segurança emocional que eu poderia ter. Não é algo que eu uso como troféu. É um gesto concreto que evita arrependimentos futuros. Não vou explicar tecnicamente como funciona. Não é o momento nem o lugar. Mas recomendo, como experiência pessoal, que se proteja o que é inalienável quando se tem a responsabilidade por um menor. Para mim, foi uma necessidade de mãe, garantir um colchão contra a imprevisibilidade, não com segundas intenções, mas com amor prático. Tyler, com a maturidade que adolescentes desenvolvem de forma abrupta, entendeu isso lentamente. Num dia de outono, sentou-se comigo à mesa da cozinha, abriu a caixinha de receitas e falou baixo: "Obrigado por pensar antes de tudo em mim." Éramos dois ali, cuidando de um pedaço de futuro. A queda pública de Vincent teve consequências de imagem. A queda prática foi mais dolorosa. Credores que antes batiam à porta exigindo respostas agora iniciaram processos formais. Pessoas que se apresentaram como aliadas quando tudo ia bem se afastaram. Lorraine tentou preservar uma reputação que lhe era conveniente. No final, se alicerçou numa distância que parecera inicialmente um ato de autopreservação. Diane, quando confrontada, tentou justificar-se com "eu não sabia", o mesmo bordado de desculpas que tantas vezes veste a culpa. É difícil julgar o comportamento alheio. Me mantive longe de julgamentos que não trouxessem nada para a educação do meu filho. O que importava era reconstruir e não colecionar ressentimentos. Eu não escondo que houve dias de culpa, por ter permitido que minha vida houvesse se entrelaçado com uma fachada, por não ter exigido antes mais transparência. Mas também não me dei ao trabalho de ser a única detentora do erro. Tive responsabilidades e assumi-as quando preciso. Para Tyler eu era mãe, não uma heroína ou vítima perfeita. Isso nos aproximou de maneira importante. Conforme os meses passaram, ele veio mais para as conversas, perguntou sobre o trust com curiosidade prática, ajudou-me a montar campanhas modestas nas redes quando eu precisava divulgar um serviço e até participou de pequenas visitas a obras quando o cliente queria uma opinião jovem. Ele se reinventou junto comigo. O processo de Vincent para reorganizar finanças incluiu falências, vendas forçadas e acordos mal costurados.
Em conversas que vazaram para gente da imprensa, ele tentou explicar-se como alguém que foi vítima das circunstâncias. Havia efetivamente escolhas erradas, jogos de risco em cripto, apostas que foram além da conta pessoal e despesas pessoais registradas como despesas do negócio. Isso não faz de alguém vilão, apenas alguém que tomou decisões desastrosas. Eu senti pena em certos momentos, em outros vi apenas as consequências de um padrão. O que não fiz foi me alegrar com a ruína. A minha vitória foi sempre diminuir o risco para Tyler, não ver o outro desabar. As semanas que se seguiram trouxeram estabilidade aos poucos. Conquistei clientes menores, fiz projetos que me permitiram pagar contas imediatas e investir em um site simples. Aprendi a usar ferramentas de divulgação sem me perder em promessas. Minha marca pessoal não se baseia em revanche, baseia-se em casa, memória e função. O boca a boca foi parte vital. Sandra recomendou-me para uma vizinha, que por sua vez me indicou para uma dona de café que queria repaginar o ambiente. Pequenas correntes que, juntas, me empurraram para fora da rotina de sobrevivência. Há algo que poucas pessoas contam quando falam de recomeço. A reconstrução de autoestima é lenta. Eu fui ao terapeuta, sim. Não porque eu queria um lugar para reclamar, mas porque precisava entender como não levar para a vida do meu filho o peso daquilo que nos aconteceu. Aprendi a dizer não sem me desculpar, a estabelecer limites com credores e com lembranças que insistiam em me puxar para trás. Pintar a cozinha de Sage Green foi, no fim, uma declaração. Não aceito que alguém dite o que significa lar para mim. A cor era minha e permaneceu minha. Houve um momento, meses depois, em que a vida nos presenteou com algo que eu não esperava, uma ligação de Harold. Ele não ligou para se gabar, ligou para dizer que havia ocorrido um processo que o surpreendera. Alguns credores que buscavam reparação contra Vincent encontraram dificuldades em mobilizar bens suficientes, e o sistema, frio e por vezes ineficiente, fez com que muitas das dívidas se arrastassem em processos administrativos. Ele disse palavras protocolares como "é um caso complicado" e "as coisas se encaminham", mas numa voz mais humana admitiu que nunca imaginara que a realidade fosse tão menos brilhante do que a fachada. Harold foi, nos seus modos sóbrios, quase honesto. Eu não senti prazer na confissão, apenas um reconhecimento de que a verdade pode ser finalmente contada. Tipicamente, histórias de divórcio que terminam bem vendem um roteiro simples: reconstrução, felizes para sempre. A vida não é tão simples. Houve noites em que não conseguia dormir por conta de uma conta que deveria vencer. Houve dias em que chorei ao lembrar do avental da avó sendo usado como adereço de uma amante. Mas também houve manhãs em que Tyler me deu um café frio e disse: "Mãe, vamos pintar a parede hoje?" E eu entendi que tudo valera a pena por ele. Havia um tipo de justiça, não vingativa, mas justa, que vinha de ter preservado, de forma legal e ética, o futuro do meu filho. Com o tempo, os processos envolvendo a empresa do ex-marido foram se arrastando. Alguns credores conseguiram acordos, outros foram perdidos pelo caminho. A imagem pública de Vincent sofreu um desgaste que seus relógios caros não conseguiram cobrir. Mais doloroso para ele foi talvez a perda de confiança alheia. Pessoas que antes o aplaudiam agora evitavam se associar. Ele tentou, sem muito sucesso, retomar a carreira sob outras marcas. Aprendeu, tarde demais, que reputação é construída com algo além do brilho. É construída com responsabilidade. Em contrapartida, a vida que eu vinha tecendo ganhou outros fios. Criei um pequeno portfólio online com imagens de antes e depois, e os clientes começaram a aparecer por indicação. Entreguei projetos com carinho, sempre lembrando que cada casa tem uma história, e que o trabalho do designer não é apagar memórias, mas criar espaços onde novas memórias possam acontecer. Pintar uma cozinha de Sage Green deixou de ser apenas um capricho, virou assinatura. A receita da minha avó, aquela caixinha de metal, virou objeto de marketing sensível. Quando faço consultorias para cozinhas, às vezes mostro a caixa e falo da importância da memória. Não é exploração, é lembrança. E vender sentido é diferente de vender revanche. Tyler seguiu a escola, fez amigos, voltou a sorrir sem aquela reserva confundida com firmeza. Houve um gesto que me marcou. Ele trouxe para casa um trabalho escolar em que precisara escrever sobre um adulto que o inspirava. Ele colocou lá, com a caligrafia incerta de um adolescente, um parágrafo curto.
Minha mãe me mostrou que às vezes a coragem é esperar e organizar, e que amor também é proteger. Guardei aquilo como se fosse um documento. Mais valioso que qualquer papel assinado em tribunal foi o reconhecimento do meu filho. A reconciliação entre nós foi um trabalho árduo, mas ao mesmo tempo natural. Não foi um ápice dramático, foi um acúmulo de pequenas certezas. Durante todo esse processo, mantive uma postura pública contida. Não queria que a história se transformasse num espetáculo de humilhação pública. Não celebrei o colapso do outro. Celebrei a minha liberdade. Foi um exercício de dignidade. Fiquei feliz de ver que, com o tempo, as pessoas ao nosso redor, vizinhos, clientes, alguns amigos verdadeiros, começaram a valorizar uma imagem mais verdadeira. Nem heroína perfeita, nem vítima permanente. Apenas uma mulher que cuidou de seu filho e de sua integridade. Hoje, quando fecho as janelas da minha cozinha e vejo a parede sage green refletindo a luz da tarde, sei que o que vinham a chamar de tudo era, no fim, uma folha que ele arrancou sem saber o que havia por baixo. Ele levou relógios, levou móveis, levou uma casa que, para o mundo, parecia um símbolo de sucesso. Mas o que ele não soube avaliar foi que havia algo mais resistente do que mobiliário caro. Havia proteção, documentos, memórias guardadas e uma rede de cuidado que eu construí para Tyler. Ele levou objetos, eu preservei futuro. Não digo que tudo foi fácil. O trabalho posterior exigiu persistência. Também não indico que a mesma saída funcionaria para todos. Cada situação tem sua complexidade. O que posso afirmar com certeza é que agir com paciência e proteger o que realmente importa, a segurança de um filho, a dignidade de uma família, foi uma escolha que me deu paz. Hoje atendo clientes, dou aulas em pequenos workshops sobre como transformar espaços com sentido e nas redes tento falar de recomeço com honestidade. Não vendo soluções mágicas, conto o que vivi. Há um momento que carrego comigo e que frequentemente trago à tona quando alguém me pergunta se eu me arrependo de algo. A noite em que, depois de meses de trâmites, sentei à mesa com Tyler e abrimos a caixinha de receitas da avó. Fizemos juntos uma torta que a avó fazia, com canela e limão. Enquanto assava, Tyler virou-se para mim e disse: "Mãe, você me deu a coisa mais importante: tempo." Não há processo jurídico que pague uma frase dessas. A vida seguiu. Vincent acabou reorganizando-se em uma nova vida longe de holofotes. Alguns passos dele foram silenciosos, outros barulhentos, o que acontece quando alguém precisa reaprender a genuinidade. Brittany seguiu um caminho que, pelas redes, pareceu ser de recolhimento e reconstrução pessoal. Lorraine fez escolhas que a preservaram socialmente, mas talvez não emocionalmente. Diane, com o tempo, tentou corrigir laços, embora algumas coisas não voltem à posição de antes. Relações se transformaram, e isso é parte do preço da vida adulta. O que guardo hoje é a certeza de que nada do que a gente ama vale ser entregue sem proteção. Não como regra para manipular, mas como sentido de responsabilidade. Eu não me movi por rancor, movi-me por amor prático. Essa diferença foi o que me manteve inteira. E quando olho a receita da avó, agora com algumas manchas novas de raspas de limão, sinto que construí um lugar seguro para mim e para Tyler. Um lugar que, ao contrário do que muitas pessoas imaginam, não precisa de ostentação para ser verdadeiro. Se você está passando por algo parecido, saiba que ninguém tem uma fórmula pronta para garantir que tudo dê certo. O que posso oferecer da minha experiência é a ideia de agir com clareza, documentar o que importa e priorizar o que é real. Os que estão sob sua responsabilidade, a sua paz e a sua dignidade. Não se trata de jogar barro em ninguém, trata-se de garantir que seu futuro não dependa da sorte de outra pessoa. Há uma imagem que guardo e que talvez resuma tudo. Uma tarde em que Tyler e eu, depois de um dia de trabalho, nos sentamos na cozinha, deixamos que as luzes da casa ficassem mornas e apenas conversamos. Ele falou sobre a escola, eu falei sobre um cliente difícil, e rimos de coisas bobas. Aquele silêncio confortável foi uma vitória maior do que qualquer manchete. A caixa de metal da avó estava ali, no canto, silenciosa testemunha de que algumas coisas simplesmente não se perdem se alguém as protege com amor.
Meu marido levou tudo no divórcio: relógios, móveis, a casa grande. Ele deixou um rastro de escolhas que o cobraram depois. Mas o que ele não soube levar foi a calma de quem se preparou para proteger o que verdadeiramente importava, a segurança que eu garanti para nosso filho e a possibilidade de reconstruir uma vida com sentido. Isso não foi vingança, foi justiça e cuidado. E nessa equação, encontrei paz. Se essa história tocou você de alguma forma, se inscreva e confira outros relatos onde eu conto sobre recomeços, escolhas e como transformar dor em projeto. Escolha outro vídeo agora e nos vemos lá.